Salvador Jesus Cristo, né? Somos bem-aventurados por estar aqui nessa noite, né? E a gente vê a providência de Deus, né? Como é grande, poderosa. Está tudo na mão de Deus, né? Não tem jeito. Tem para onde a gente correr. A única forma é correr para o Senhor Jesus Cristo, né? Vamos fazer uma oração a Deus. Vamos pedir a Deus que venha visitar nossos irmãos, né? Deus venha mandar a ovelha para cá. E a gente vai incomodar. A gente sair. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós aqui estamos nessa noite, Pai. Rogamos pela Tua grande misericórdia, pela Tua grande graça, Pai. Nós aqui necessitamos da Tua presença, da Tua ajuda, Senhor. Todos nós temos problemas para se resolver, Senhor. E nós viemos aqui, Senhor, pedir a solução, meu Deus. Porque só o Senhor pode mudar a nossa vida, pode transformar, e pode fazer algo que nós não podemos, meu Deus. Nós viemos aqui em busca do sobrenatural, pois nós não sabemos fazer o que nós precisamos, Pai, mas o Senhor sabe resolver o que nós precisamos, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça, meu Deus, meu Pai. Nesta noite nós pedimos, nos fortalece a cada um dos seus pontos braços, meu Deus, meu Pai. Venha dar visão aonde nós não estamos conseguindo enxergar, meu Deus. Venha mostrar aquilo que está nos atrapalhando e nós não estamos conseguindo perceber, ó meu Deus, meu Pai. Venha dar discernimento nessa noite e venha dar sabedoria para nós, Pai, todo-poderoso Deus. É o que nós te pedimos, Pai. Que o Senhor venha entrar nas nossas guerras, vencer por nós, Pai. E a mostrar a nós que o Senhor venceu, Pai. Para nós entender que foi o Senhor que fez. Para nós entender que é o Senhor que faz, meu Deus, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Toma a frente de cada um que se encontra nessa noite, Pai. Eu te apresento nas tuas mãos, Senhor, pastor Cícero, pastor José Ferreira, nossa irmã Diana, nosso irmão pastor José Fernandes, meu Deus, a nossa irmã missionária Maria, a missionária Dinha, toma nas tuas mãos a nossa vida, e todos os obreiros aqui da sede, pai, minha esposa, a Celina, a nossa irmã Jamila, nosso irmão Diácono Henrique, nossa irmã Diácono Jocelina, nossa irmã Diaconisa Jamila, e nosso irmão Diácono Henrique, nosso irmão Diácono Pai Rael, toma nas tuas mãos, nosso irmão, que se encontra todos, Pai, nosso irmão Cássio, a sua família, meu Deus, as crianças, meu Deus, nós rogamos ao Senhor que venha trabalhar em nossas vidas e venha nos fazer vencedor, Pai. Deus, nós necessitamos da tua operação, do teu milagre, das tuas forças sobre nós, para nós sobreviver, Pai. Nós pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome do Filho amado Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do livro de Isaías 45. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 45. Vamos ler para a igreja. A palavra fala assim. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face, e soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei adiante de ti e direitarei os caminhos tortos, revarei as portas de bronze, despedaçarei o ferrolho de ferro, e te darei os tesouros escondidos e a riqueza encoberta, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, e por amor de meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pois tu, o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse, eu sou o Senhor,
não há outro fora de mim, não há Deus em ti. Tu me não conheceste, para que saibas desde o nascimento do sol, desde o poente que faço, a mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. No 7, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, estamos diante de uma palavra riquíssima e poderosa. Depois que o Senhor usou tantas e tantas pessoas, tantos profetas, aí o Senhor olha para Ciro e se alegra do coração dele e diz para ele que ele é o escolhido do Senhor. E a Bíblia começa a falar dele, e ele, quando vê que a Bíblia está falando dele, que ele está falando dele, cria uma força dentro dele muito forte, e ele se renova, e ele quer agora dar o resultado ao qual o Senhor está querendo que ele. Porque o que faz ele dar resultado é nós ser cobrados por aquele que nos fez, por aquele que nos colocou em uma missão. O dono da missão, ele colocou nós nessa missão porque ele quer um resultado. Deus quer um resultado de cada um de nós. Como ele agora olhou em Ciro e viu que ele podia dar grande resultado. Aí ele começa a dizer para ele que as condições que ele ia criar para ele fazer a obra. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, que toma pela tua mão direita para bater diante da face e soltar os lombos dos reis, para abrir dele as portas, e as portas não se fecharão. Então o Senhor está dizendo aqui no começo, olha, eu vou te colocar diante de pessoas poderosas e grandes, mas não é para temer, porque eu vou fazer acontecer, porque eu te tomo pela mão direita e tu é meu ungido a partir de hoje, e tu vai fazer a minha obra. Aí ele dizendo, e se ele diz isso para Ciro, é um bom sinal que todos aqueles que levam a coisa de Deus em sinceridade vai também ser bem sucedido. Vai ser bem sucedido. Porque o que faz o homem de Deus ser bem sucedido é confiança total em Deus, confiança total no Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque ele aqui gerou uma expectativa de confiança, porque o Senhor diz aí, ele falou, tu não me conhece, mas eu te conheço. Tu não me conhece, mas eu te conheço. E pelo fato de tu me conhecer, de eu te conhecer, eu vou fazer a obra. Então é isso que está dizendo essa palavra, não é uma palavra riquíssima e poderosa. Aí fala aqui, ó, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os serrolhos de ferro. Então aqui ele começa, que palavra linda, maravilhosa. Ele está dizendo aqui, eu irei adiante de ti, para endireitar os caminhos, para tu não tropeçar, quebrar as portas que estão fechadas para tu passar. Não importa se é de bronze, se é de ferro, qualquer situação. Ele está dizendo, não importa de que forma essa porta é, de que tipo de ferrolho ela tem. Eu quebrarei os ferrolhos, quebrarei as fechaduras, quebrarei tudo, mas não vai ter nenhum impedimento para você passar aonde eu te mandar. É isso que o Senhor fala nessa noite. Eu endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei o serrolho de ferro. Né? Então é a grandeza de Deus investindo na vida do
homem que ele nem conhecia, mas o Senhor estava aqui investindo nele, estava declarando o poder de Deus, usar ele através do que ele tinha usado. Mas voltar para não me encontrar, Ciro representa uma força muito grande, né? Um trabalhar muito maravilhoso, né? E é uma coisa linda, né? Aí aqui do treino, eu te darei os tesouros da escuridade e a riqueza encoberta, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Agora, ele diz: eu te darei os tesouros da escuridade, a riqueza encoberta, para que possa saber que eu sou o Senhor teu Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Então aqui o Senhor está dizendo nessa noite que Ele tem riquezas encobertas, que Ele tem muitas bênçãos que estão ocultas aos nossos olhos, que nós não conseguimos enxergar, porque nós não temos visões preparadas para enxergar. Mas tesouro das escuridades, você não vai ver nada no escuro. Então Deus quer abrir nossos olhos para nós começar a ver o que Ele tem para entregar em nossas mãos. Tem coisas que Deus quer entregar, mas não estamos conseguindo enxergar. Então nós estamos andando no escuro, porque enquanto nós estivermos andando sem confiar em Deus, é como se estivesse andando no escuro. Sabe, quando Ele diz que Ele endireitar os caminhos, é porque quem endireita o caminho nosso, a nossa vida, é Deus. E como é que você vai andar perfeito? Como é que você vai conseguir vencer as caminhadas da sua vida, se você não pede Deus para endireitar o caminho? Vai endireitar onde? Deus sabe que você é por aqui, e Ele vê que esse caminho tem algum problema no meio dele, mas Ele vai mandar um anjo lá na frente para você não cair nessa cilada. Ele vai dar um jeito, Ele vai resolver esse problema, porque Ele sabe que você vai passar lá. Ele diz: olha, quem estiver no caminho, eu vou dar um jeito, eu vou tirar, vou ter um impedimento, mas ninguém vai te derrubar, ninguém vai tirar, porque eu estou te enviando. Então Ele está dizendo nessa noite que aquele que Ele chama e que envia dá as condições para fazer a obra do Senhor e para ganhar as almas que tem que ser ganhada da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É isso que Ele quer. Aí ele continua te darei o tesouro escondido e a riqueza encoberta, para que possa saber que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. No 4, por amor de meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu te chamo pelo teu nome, pois di o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse, né? Glória a Deus, aleluia. É como a minha esposa estava falando, nós fomos chamados, foi Deus que chamou nós. Nenhum de nós conhecia Deus, nem nós conhecia nada de Deus. Como Ele chamou nós? A mesma coisa que fez com você. Ele disse: olha, tu não me conhece, mas eu vou te chamar, estou te chamando. Tu não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é, estou te chamando. Então, é isso que nós entendemos, que tudo está na mão de Deus, tudo está com Ele, e que tudo que acontece é Ele que está permitindo. Porque quando Ele fala que Ele levanta o homem agora, Ele vai ganhar esse homem, Ele vai ganhar essa pessoa para o seu propósito, para onde Ele quer. É só nós olhar a história de Moisés. Moisés era para ser o faraó, o substituto. Ele era para assumir, era para ser o faraó depois do sucessor dele, que era o irmão dele mesmo. Então, o que aconteceu? Mas quando ele descobriu que ele não fazia parte daquele povo, que ele fazia parte era do povo de Deus, então ele se revoltou e disse que ia lutar para ver a vitória do povo de Deus.
Então, quando ele descobriu que a mãe dele não era nada daquilo, que tudo era uma fada, que tudo era uma manipulação, que tudo estava acontecendo, ao mesmo tempo foi um livramento que Deus deu para ele não morrer, porque estava matando as crianças, e foi jogado dentro daquele barco, e a filha de Faraó criou ele, com todos os cuidados, na sabedoria dos caldeus, ensinou todos os que precisavam saber. Era um guerreiro, era um homem valente e preparado para vencer todas as guerras. Então, o que aconteceu? Foi então fizeram isso, e quando ele descobriu que ele fazia parte da linhagem do povo de Deus, ele foi ver Arão, seu irmão, e começou a se entrosar com o povo, e ele estava lá no meio do povo, e ele viu um malfeitor daquele, uma pessoa daquela, que ia matar um dos seus, do povo de Deus, ia matar ele foi lá e matou o cara, e enterrou na areia. E depois ele fugiu, porque ele sabia que quando fosse descoberto, ia ser difícil para ele, foi por isso que ele fugiu. Então tudo isso aconteceu, tanto que quando ele está lá no deserto, que ele está lá no Monte Sinai, que aparece aquela sarça pegando fogo, e ele revida e diz: mas Deus, o Senhor fala com o assassino? Ele fala: o Senhor fala com o assassino, porque ele sabia que ele era um assassino, porque ele tinha assassinado um homem, e ali ele tinha fugido. Então significa o quê? Que o que Moisés fez, ele fez porque por ser das coisas de Deus, porque ele não conhecia, mas quando ele começou a lembrar que aquele povo estava sofrendo na mão de Faraó, estava sofrendo, ele foi escolhido para fazer a mesma coisa que o povo estava, para ser um escravo, para ser um homem mau. Ele se revoltou e Deus falou daquela sarça, falou que ele tinha que salvar o povo, tinha que buscar o povo. Ele disse: eu sou pesado de língua. Aí ele mandou ele e Arão. Então significa que ele também não conhecia, mas quando ele descobriu o segredo do seu Deus, o que Deus queria que ele fizesse, então ele acatou, então ele fez. Então um homem que nasceu um faraó, um homem bem cuidado, vivia numa boa palácio lá, só comendo do bom e do melhor, só numa vida boa, vida tranquila, abrir mão de tudo aquilo para ficar anciano lá no deserto. Quando ele encontrou o Jetro lá, ele ficou se preparando no deserto, anciano, inclusive casou com a filha de Jetro e foi lá, começou a aprender as coisas de Deus, começou a ver o que funcionava, e Deus revelando para ele e fazendo ele, porque ele teve que ficar no deserto para aprender como funcionava as coisas do deserto. Então significa que Deus levanta o homem e coloca o homem para trabalhar e prepara o homem. E Deus não usa o homem quando ele é novo. Deus prepara o homem para usar ele na velhice, né? Deus prepara o homem porque o homem tem que adquirir experiência na obra de Deus para poder saber o que está fazendo, para poder ensinar aqueles novos. É tanto que a palavra de Deus diz no Novo Testamento, fala bem claro, que as senhoras as mulheres ensinam as novas como convém cuidar do marido, como convém cuidar da casa de Deus, como convém cuidar a obra do Senhor. Porque é isso que o Senhor diz: as mulheres novas, velhas, ensinam as novas como se deve andar no caminho de Deus, para que não venha fazer o que é errado, e nem o que é fora da palavra de Deus, né? Então tudo isso é aprendizagem. Então Deus está chamando Ciro, está preparando ele para ele fazer a obra do Senhor, fazer o que ele queria que ele fizesse. Como Deus pegou o maior inimigo do povo de Deus no passado e transformou no maior evangelista da época, viu? Paulo, né? Então Paulo era um grande inimigo, saiu para matar o povo de Deus, e no caminho de Deus transformou ele, mudou ele. Você vê o que Deus faz. Então está tudo na mão de Deus. Não podemos generalizar as pessoas, dizer assim que não tem jeito para esse, não tem jeito para aquele, que isso já acabou, é mentira. Quando nós falamos isso, nós estamos agora limitando o poder de Deus. O poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus não tem esquadrinhamento, nem da misericórdia, e nem do seu poder e da sua graça. Quem é o homem? O homem pode estudar nem foi de sua palavra, mas ele não tem condições de dar um ponto final em nada, porque o ponto final pertence a Deus. Quando o irmão diz assim: fulano vai para o inferno, você não sabe se vai para o inferno, porque ele pode mudar a vida dele. Nós temos que saber pregar e saber
Quem vai para o inferno? Aquele que não quer a palavra de Deus, que não quer obedecer ao Senhor, hoje. Mas se amanhã se arrepender, ele vai para o céu. Então, enquanto o homem tiver vida, tem esperança. Você pode afirmar que o homem vai para o inferno, se hoje chegou o dia da morte dele, e ele não aceitou Jesus Cristo. Aí sim, ele foi para o inferno porque ele recusou a palavra de Deus, não aceitou. Porque enquanto tiver vida e esperança, ele pode aceitar o Senhor Jesus e sair do caminho do inferno e entrar no caminho da vida. Porque foi assim que aconteceu com aquele dois ladrões, uma direita e uma esquerda. O que se arrependeu, Jesus falou: hoje ele está no paraíso comigo. Então, teve jeito para aquele ladrão. Como tem jeito para todos que estão no mundo, enquanto não morrer, vai ter jeito. Isso é entender que a misericórdia de Deus está estendida para aquele que reconhecer isso. O que precisa reconhecer? Porque quando o homem reconhece que ele é um pecador e precisa de se regenerar diante de Deus, ele vem até o Senhor. Porque quem perdoa o pecado é Jesus. E se você sabe que Jesus é quem perdoa o pecado, você tem que ir atrás dele, tem que ir nele para ser perdoado dos seus pecados, e ele vai jogar no mal do esquecimento que está lá em Ezequiel, e não lembra mais dele, e assim a vitória vai ser grande. Então tudo isso é para nós aprender, né? Então está aqui a palavra maravilhosa, né? Ele continua: eu, o Senhor, não há outro fora de mim, não há Deus. Então ele começa a dizer para Ciro que não tem outro Deus além deste, e nem em lugar nenhum tem um Deus acima de Deus que fez o céu e a terra. Eu sou. Aí quando ele chega no 7, ele fala as qualidades que mata muitas pessoas no dia de hoje que não tem entendimento da palavra de Deus. Ele diz assim, essa passagem aqui no 7 fala assim, ó: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Está vendo? Então, tem pessoa que diz que Deus cria o mal, cria a paz, cria tudo, porque Ele faz tudo. Então tem gente que se perde no caminho por isso, porque tem uma visão do Deus que só vai fazer o bem para ele, do Deus que só vai fazer as coisas boas para ele. Não, Deus vai fazer de acordo com o que eu mereço, que você merece. Por isso, quer dizer, não se preocupe, que se for necessário eu fazer o mal para tirar essa pessoa do seu caminho, eu vou fazer. Ele falou, eu estava falando assim, filho, não se preocupe, porque eu crio tudo, eu sou o criador das coisas, eu sou o que inventa as coisas e faço as coisas. Então está aqui, está escrito, ó: eu formo a luz, eu crio as trevas. Ele está falando, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Então, muita gente se perde, porque o Senhor, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele não fez o inferno? O inferno não era do mal, ele foi o que fez. Ele está cumprindo a palavra. Lá não é treva, ele disse, eu faço. Quando ele está cumprindo essa palavra, eu formo a luz e crio as trevas. Ele está dizendo, eu sou da luz e eu crio o inferno. Está dizendo isso. Ele fez o céu para quem quer o céu, mas fez o inferno para quem quer o inferno. Porque precisa de um lugar para prender os seus adversários, que é Satanás e os seus anjos. E Deus jamais queria que o ser humano fosse para lá, para o lado de Satanás, mas o povo escolheu ficar do lado do mal. Todo aquele que fica do lado do mal está escolhendo as trevas. Então, fazendo um pré-julgamento, fazendo uma simulação da palavra, ninguém escapa na mão de Deus. Está no inferno, Deus vê. Está no céu, está tranquilo. Mas em todo lugar Deus está vendo nós. Todo lugar Deus está nos contemplando. Não tem nenhum homem que possa se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder do Todo-Poderoso. Ninguém. Porque em todos os lugares nos vê. Em todo lugar está nos contemplando. Nós pensamos que Ele não está vendo. Ninguém se esconde de Deus, porque Noé tentou se esconder. Adão tentou se esconder. Todos tentaram se esconder. Adão, quando errou, ele começou a se esconder, porque
Disse, Senhor, eu tenho medo de me esconder, mas eu estou aqui no temor, então ninguém consegue se esconder de Deus, porque Ele é poderoso, é maravilhoso. Então Ele vê nós, todas as horas, todos os minutos, Ele está nos vendo, está nos contemplando no carro, na rua, na casa. Enquanto você estiver em qualquer lugar, Ele está te contemplando, Ele está te vendo, porque Ele é luz e Ele é o dono de todas as coisas. Ele pode fazer acontecer as coisas e na hora que Ele quer, tanto boa como mal, porque Ele é o dono de tudo. Incrível, né? A pessoa não aceita isso, diz que Deus não faz o mal, não faz mesmo não, mas Ele permite que alguém faça por Ele. Ele não vai fazer nada. Ele tem os anjos para fazer, Ele tem o homem para fazer, Ele tem nós. Na vez o homem faz uma coisa mal, eu não podia impedir? Claro que podia, mas por que eu não impede? Porque é o que está na palavra. É o que está na palavra, Ele não pode tirar o desejo do homem, né? O homem está no desejo mal, deixa, porque está ali em Tessalonicenses que o homem mal procura as coisas mal, o homem bom procura as coisas boas. Aí diz do bom coração sai as coisas boas, mas do mau coração sai as coisas mal. Então a gente tem que entender que Jesus, Todo-Poderoso, Ele é a paz, é a luz, é tudo de bom nas nossas vidas. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Então Deus, Ele é poderoso e é maravilhoso. Então Deus está falando nessa noite que nos escolheu para o propósito de vencer, propósito de vencedor. Porque a história desse homem, esse homem conseguiu fazer uma boa representação e fez o que agradou ao Senhor. É que a história é muito grande, não dá para ler, mas quem leu a história não fica só aqui, está lá nos livros, em outros livros, em outras passagens, fala desse homem, é como se fosse o tipo de Jesus de Nazaré, é como se fosse uma simbolização do Messias, né? Como se fosse uma réplica do Messias, porque foi um homem que fez a vontade de Deus e que cumpriu a palavra de Deus. Porque toda a Bíblia do Gênesis e Apocalipse dá um circulado da pessoa bendita de Jesus para a gente saber que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Depois você lê a Bíblia e vai chegar lá no final, Jesus, que agora morreu na cruz por mim, por você, e está trabalhando dia e noite e dia para a nossa vitória, né? Diz que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim, por você, para que nós sejamos vencedor e seja abençoado em todas as áreas, porque Jesus não quer ver um de nós triste, Jesus quer ver todos nós alegres, felizes e vencedor. Ele sabe que nós só vencemos quando nós colocamos a palavra em prática, quando nós colocamos a confiança nele, quando nós colocamos a esperança no Senhor, como já foi falado nessa noite. Que esperança numa coisa que você não vê, como já foi falado, mas tem certeza que vai acontecer. Põe na sua mente hoje que você que está com Deus, vai acontecer coisas boas. Pode estar acontecendo coisa ruim hoje para você, você pode ter passado sofrimento, ainda está sofrendo, mas o final não vai ser assim, o final vai ser o final de vitória, porque todos os povos de Deus, todos os que passaram por essas aflições, no final eles cantaram o hino da vitória e deram glória ao Senhor, e o Senhor deu, e o que o Senhor dá não é uma coisa passageira, o Senhor dá uma coisa segura, uma coisa inabalável, dá uma coisa que é inquebrável, uma coisa segura mesmo, forte, que ninguém pode arrancar das tuas mãos, porque foi Deus que deu. Operando Deus, ninguém pode impedir. É isso que ele fala. Então, o Senhor me operar em nossas vidas, como Ele operou na vida de Ciro, como Ele operou na vida de Moisés, como Ele operou na vida dos grandes homens de Deus, de Josué, que foi um capitão, um grande homem de Deus, ali que venceu, e que Ele venha operar em nossa vida da mesma forma. O nome do Caleb, que era um guerreiro, um homem de guerra, que preparava as guerras e saía dele, quando chegou, depois de 40 anos, chegou na terra prometida, ele falou que estava com a mesma força que quando saiu para ver a primeira vez a terra. Ele falou, a mesma força, eu estou cheio de poder, estou cheio de força aqui. Se fosse para enfrentar outra guerra, eu também entraria em outra guerra, que ganharia a guerra, porque o Deus
nosso parecer. Você vê que até Deus cuida da sua aparência, porque muitas vezes você quer comprar creme, quer comprar isso, quer comprar aquilo, mas não adianta. Quem cuida da sua aparência é Deus que vai cuidar da aparência sua. Ele cuida de tudo, da nossa pele, do nosso cabelo, de tudo que é nosso, Ele cuida, para que nós possamos ser bem-sucedidos e alguém veja que você é diferente porque você serve a Ele. Ele mostra isso, os sinais estão aí, os sinais estão em obedecer a palavra de Deus. Amém? Então que a renovação do Senhor venha acontecer em nossa vida, através da sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor, para nós irmos ao nosso lugar. E quarta-feira tem mais, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, que o Senhor venha segurar em nossas mãos, Pai. O Senhor venha tomar nós pelas nossas mãos e dar vitória para nós. Nós necessitamos, Pai, de fazer a Tua vontade, de fazer o Teu querer, Pai. Mas nós só não vamos conseguir. Mas o Senhor pegue nas nossas mãos, como o Senhor falou para Ciro, falou para o seu escolhido, que colocaria a vara de ferro, a vara de ferro ninguém quebra, porque o Senhor tem o poder de quebrar tudo com a sua força e com o seu poder. Então quebra nessa noite, Pai, todo o mal que tem levantado contra a tua igreja e o teu povo. Quebra nessa noite, Senhor, toda oração contrária, quebra nessa noite todo inveja, todo impedimento, Senhor. Dá vitória para a tua igreja, dá vitória para o teu povo, Senhor. Renova a tua igreja com a tua presença. O vizinho de esquerda, da direita, da cada um, a família de cada um, a casa de cada um, o filho de cada um, a família seja abençoada nessa noite, através do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Pai de poder de graça, tira toda a preocupação, Senhor. Traz a confiança que o homem precisa, Senhor. Traz a total confiança, Senhor, para dormir tranquilo, mesmo que esteja com algum problema, mas saber que esse problema vai ser resolvido, porque é teu o problema, o Senhor vai resolver. O Senhor disse que entrega os seus problemas nas suas mãos. Todos os problemas nossos não pertencem mais a nós, mas sim ao Senhor. O Senhor levou todo esse na cruz do Calvário e deu uma vitória para nós, Pai. Então nós não temos mais problemas, Senhor. Nós só temos que obedecer. E os problemas o Senhor vai acabar com eles. O problema o Senhor vai tirar nossos caminhos, a doença, seja qual for a situação, Pai. O Senhor é dono de tudo, Pai. Então derrama as peças que precisamos, derrama aquilo que pode ser. Abra as portas que estiver fechadas, como o Senhor vem falando de ferrolho. Pode ter o que tiver, Senhor. Abra as portas para a tua igreja, abra as portas para o teu céu, Pai. Eu me digo nessa noite, porta aberta para o teu povo, Senhor. Porta aberta na vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Abra as portas da prosperidade a favor da tua igreja e do teu povo, Senhor. Nós pedimos aqui agora e te agradecemos no nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, desde já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós. Então diga amém. A paz do Senhor seja com a paz de Deus.